Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Sabe que eu já até falei em algum culto aqui, que a gente tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, que foi gravado na época do encontro de encorajamento. E esse vídeo chama tanto a nossa atenção, porque faz 5 anos que ele está lá. Ele tem mais de 44 mil visualizações, para nós é o mais visto, e mais de 200 comentários. Mas olha o título: está sofrendo perseguição? Então ore. Esse vídeo foi gravado de uma maneira tão simples. A gente não tinha os recursos que nós temos hoje. Eu ainda era bem contida, bem tímida, falando. Toda semana tem alguém que está sendo edificado, alguém que está sendo alimentado por aquela palavra. Como que a gente pode explicar? Como a gente explica a palavra ser renovada ano após ano? Fato é que a perseguição, ela existe. E para cada um ela acontece de uma maneira diferente. Eu vou ler, eu printei alguns comentários aqui para vocês entenderem. E com certeza vocês vão se encaixar em alguns deles, né? Vamos lá. O primeiro diz assim, ó: eu não sei quem a senhora é, mas eu estou escrevendo isso aqui chorando, porque eu estou sendo perseguido no trabalho por uma pessoa de função igual a minha, onde a gente deveria ser unido para se ajudar. Não, tem gente que tem mais tempo lá e age como chefe tirano, humilhando, diminuindo e caluniando. E eu estou tão cansado. Mas as palavras da senhora me encorajaram a orar. E é o que eu vou fazer. Porque se não for pela oração, eu acho que não tem outro jeito senão pedir as contas e ir embora. Está afetando o meu psicológico. Tem dias que eu choro porque eu não quero ir para esse emprego. Mas eu preciso, tem contas da faculdade para pagar, e isso me dói ter que ir. Foi um homem que escreveu isso, gente. Agora vamos lá para o outro. Eu sofri perseguições desde a infância até o ensino médio. Sofri perseguições por grande parte da minha família, sofri perseguições na igreja, na vizinhança, já fui difamada e eu não sei o que fazer. Deus, me diga o que tem de tão atraente em mim para eu sofrer com tudo isso. A outra: eu sofro perseguição e quanto mais eu oro, pior fica a situação. Deus, eu não sei o que fazer. Olha o outro: eu tenho 19 anos. Sofro perseguição desde os 6 anos. Eu não sei o que eu fiz. Eu apenas existo. Mas sempre tem alguém me perseguindo. Nossa, eu estou passando por isso. Tem 4 cruzes que me perseguem sempre no meu serviço. O outro: eu estou sofrendo perseguição no meu casamento, passando por um momento difícil, meu Deus. Estou sofrendo perseguição da minha família, isso é muito angustiante, eu não sei o que fazer. Olha o próximo: estou sofrendo perseguição da minha sogra. A mulher está se levantando contra a minha vida pesado. Que essa palavra, Senhor, venha jogar por terra toda a armadilha. Olha lá, ó sogra. Olha a outra: eu passo por isso 12 anos. É muito difícil, ainda por familiares. Está acabando, gente. Estou sendo perseguida pela família do meu esposo, mas eu não vou deixar de orar por eles. A graça e a paz: estou passando por uma perseguição com uma vizinha. Não sei o que ela viu em mim. Eu estou até envergonhada na rua de tantas mentiras que ela fala contra mim. Venho sofrendo perseguições por todos os lados, até por pessoas que nem conheço. Eu estou muito angustiado e aflito. Estava precisando dessa oração. Gente, cada um de um jeito. E vou falar, hein? Eu peguei muito pouco. Tem mais de 200. E o que tem de vizinhança, o que tem de sogra, como isso é comum. Misericórdia. Você tem que ser uma sogra de Jesus, sogra de Deus, uma vizinha de Deus. Por quê, gente? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a palavra de Deus diz. O que é a perseguição? É o diabo usando a vida de uma pessoa para te fazer parar. É o diabo usando a vida de uma pessoa para fazer mal para você, para te trair, para te caluniar, para pegar no seu pé,
para fazer você pedir a conta, para você desistir. Sabe uma marionete? É assim que uma pessoa usada pelo diabo. E adianta você ir lá esmurrar a marionete? Não adianta. Por quê? Luta espiritual, arma espiritual. Então assim, a perseguição pode passar o tempo que for. Esse vídeo vai continuar tendo comentário, porque ela é uma realidade. Então, pastora, se a perseguição é uma realidade, eu não posso evitar a perseguição, como eu lido com ela? Como eu posso ter paz em meio à perseguição? Existe uma receita infalível. Tem um comentário lá que disse assim: o que você disse aí não é verdade, porque eu nunca vi alguém fazendo isso. Eu falei que fiz e eu faço. O que é? Oração difícil. Orar, orar, orar. Eu chamo de oração difícil, porque é aquela que você não quer fazer, porque o seu coração está com raiva, porque você está se sentindo que é acuado, ameaçado, intimidado, injustiçado, e aí aquela pessoa atrapalhando a sua vida. Teve uma que eu li aqui e falou assim: eu não sei o que há de atraente em mim. Eu vou dizer o que há de atraente em nós, irmãos. Olha lá, Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outra tradução diz: vocês serão perseguidos pelo meu nome. Então o que atrai a perseguição? O nome de Jesus. E isso é para nos parar? Não. Nós temos que continuar, porque existe uma arma que acaba com a perseguição. É a oração. Olha o que Jesus disse em Mateus 5, 43 a 48. Olha o que ele deixa para nós aqui. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Orar e amar. Pastor, isso é impossível? Não, isso não é impossível. Eu vivi isso na minha pele. É algo que nós praticamos na nossa vida. Porque se a gente fica com amargura dentro do nosso coração, se a gente para diante das perseguições, como é que a gente vive o propósito de Deus? Então o diabo, ele não quer que você viva o que Deus tem para você. Ele vai colocar pessoas para encher o seu saco, para ser o calo no seu pé, a pedra no seu sapato, o que você quiser dar o nome aí. Então a gente precisa orar. Eu vivi a primeira experiência. Eu estava trabalhando, eu tinha acabado de entrar na TV, e de repente, entre 20 pessoas que entraram comigo, eu, a única, a perseguida. Tudo era eu, tudo era comigo. Simplesmente uma pessoa não foi com a minha cara e ela tinha o poder de me demitir. Então era assim, dá um projeto para ela que eu vou demitir ela, que ela não vai conseguir. Eu orava, Deus ia lá, eu fazia o projeto. Dá outro, agora esse aqui ela não vai conseguir. E eu orava, eu falava: Deus, eu fiz coisa que eu não era capaz de fazer. Eu fiz coisas que eu não tinha ideia que eu fosse conseguir. Deus, Ele abriu o mar para mim toda hora. E eu orava por essa pessoa. Eu falava: Deus, o Senhor está vendo, eu não fiz nada. Mas eu confesso para vocês que muitas vezes eu cheguei em casa, eu quis pedir a conta. Eu queria ir embora, eu não estava aguentando. Eu estava no meu limite. E todas as vezes Deus vinha. E quando eu via, eu estava realizando coisas que eu nem sabia fazer.
Porque era plano de Deus que eu ficasse lá. Porque foi através desse trabalho que eu conheci o pastor. Então a perseguição veio para que eu desistisse no meio do caminho. E eu continuei. E quando eu orava por aquela pessoa, ela mudava não, mas eu mudava demais. Nesse trajeto eu fiquei 3 anos lá. A perseguição foi 1 ano, glória a Deus. Depois as coisas ficaram calmas. Tinha passado o tempo. Estava tudo bem. A gente era cordial, né? Deus tinha provado para as pessoas que eu era escolhida dele lá. Eu só precisei orar. Porque a oração talvez não muda a pessoa, né? Mas muda você. Muda o seu olhar, muda as percepções, muda seu sentimento. Eu passei a olhar por aquela pessoa de uma maneira diferente. Eu passei a olhar a situação. Porque uma coisa é, Deus não pode não mudar a pessoa, mas Ele muda a situação. A situação, quando a gente coloca diante do Senhor uma ofensa, uma traição, uma calúnia, alguma coisa ruim contra nós, e você ora abençoando a vida dessa pessoa, Deus, Ele age de uma maneira sobrenatural. A gente sente aquilo que a gente não é capaz de sentir e não é capaz de fazer. Então a gente precisa o quê? Orar. Todas as pessoas que eu converso, que eu atendo, que falam comigo, eu falo: ora pela sogra, ora pela vizinha, ora pelo marido, ora pela chefe. Por isso que eu chamo de oração difícil. Por quê? Porque você começa a orar, é forçado. E eu falo: continua, é forçado mesmo. Na segunda semana vai ser mais fácil. Então a primeira semana você está assim: Deus abençoa aquela chefe. Senhor, você está vendo o que ela está fazendo? Aquela maldita, aquela víbora. Aí você volta para o foco e lembra que você tem que abençoar a pessoa. Porque a gente fica com raiva. Não é? Não é fácil. E eu não estou dizendo que quando Deus mudar a situação e mudar o seu sentimento, que você vai ser melhor amiga, mas você vai viver em paz. Isso já é muito importante, né? Viver em paz. Deus sempre traz a paz em meio ao caos. Então parece que você vai orar e vai ser forçado? Continue. Parece uma hipocrisia? Continue. No começo você está orando e você fala: esse negócio não vai dar certo, estou perdendo tempo. Continue. Passou 15 dias, você me manda uma mensagem. Você vai estar com um olhar diferente. Deus começa a mudar o nosso coração. Deus começa a mudar a nossa oração. Quantas pessoas vieram chorando, dizendo: pastora, eu consegui ver um raio-x da pessoa. Eu passei a amar a pessoa. O que ela faz não me... Não. Gente, isso é real. E se você entender essa palavra hoje, o diabo está muito bravo comigo hoje, porque eu estou dando a receita para você não parar. Então você precisa colocar em prática, para que ele fique mais bravo ainda. Porque se você só ouvir e não praticar, não vai adiantar nada. Então você precisa continuar, porque Deus, Ele muda a nossa ótica. Ele muda a maneira como a gente enxerga as coisas. Por que eu falo nossa ótica? Porque muitos anos atrás, eu estou terminando, muitos anos atrás, eu não estava bem. A gente era casado, eu tinha alguns conflitos comigo. A gente estava nas palestras e eu estava amargurada com um certo motivo. E de repente o diabo usa uma pessoa de dentro da igreja que a gente frequentava. E essa pessoa veio e fez uma brincadeira comigo. E aquela brincadeira me deixou louca. Eu fiquei muito brava. Dificilmente um sentimento ruim fica dentro do meu e do coração do pastor, porque a gente é super... Não, porque a gente é obediente. Se eu quero pregar, se eu quero ser usado, se eu quero ver o propósito de Deus, eu não posso ter o meu coração aprisionado pela amargura, pela raiva, pela falta de perdão. Então Deus já foi nos ensinando lá atrás. Então essa época, meu Deus, eu fiquei muito
brava com aquela pessoa. E eu limpando a casa, eu olhava para o pastor, que não era pastor, e falava assim: mas aquela pessoa. Ele falava: para, pelo amor de Deus, você vai segurar a nossa vida. Você vai parar a nossa vida. Eu tô tremendo, eu tô com raiva, eu tô até com ânsia, porque essa pessoa... Gente, eu passava mal de ver a pessoa. Já sentiu isso? A pessoa entrava lá do outro lado da igreja, eu falava... né? Meu Deus, e na ceia, sangue de Jesus, eu ajoelhava, falava: Senhor, tome meu coração. Porque eu não conseguia me libertar daquilo. Mas eu comecei a orar. Eu falei tanto o nome dessa mulher lá em casa. Mas eu falava, eu botava as louvores, eu falava embaixo do chuveiro, eu falava. Só falando: Deus abençoa, Senhor, vai abençoando no nome de Jesus. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Foi passando, gente, eu não lembro quanto tempo. Um dia, num culto, o Espírito Santo me disse: olha para tal direção. E eu olhei, e ela estava lá. E ele falou: olha para ela. E eu olhei. E inexplicavelmente meu coração encheu de amor por ela. É como se, é o raio-x. Deus me mostrou ela por dentro. E ele falou assim: não fica chateada não. Ela não fez por mal. O problema estava em você. E aquilo me ensinou o pastor, que a gente não pode deixar uma ofensa, uma brincadeira de mau gosto, qualquer situação manipulada pelo diabo, atrapalhar a nossa vida e contaminar o nosso coração. Isso a gente faz todo dia, a gente faz sempre. Por quê? Porque nós somos obedientes. É assim que Jesus disse: ore pelos seus inimigos, amem os seus inimigos, porque se você fizer o bem para quem você ama, que recompensa você terá? Então que você pratique a oração difícil e que você encontre essa paz que eu garanto para você que ela existe. Continua, mesmo forçado, continua, que as coisas vão mudar, principalmente você, o seu olhar e a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Senhor, obrigada porque o Senhor nos ensina. A receita está na tua palavra, Deus. Ajuda-nos a praticá-la, Espírito Santo. Senhor, teu Espírito Santo, nós não conseguimos, Senhor. Mas o Senhor deixou lá que nós devemos e nós precisamos amar e orar pelas pessoas que querem o nosso mal, pelas pessoas que tramam contra nós, que elas sejam abençoadas, que elas sejam alcançadas pelo teu nome. Que essa palavra aqui, Senhor, não seja esquecida amanhã. Que todos aqui que estão assistindo possam colocar todas as pessoas nos teus pés, abençoando cada uma, porque só o Senhor conhece o coração e a intenção de cada coração. Então nós queremos retribuir o mal com o bem, abençoando os perseguidores, profetizando que eles serão pessoas abençoadas e rendidas ao Senhor, Pai. Eu sei que muitos testemunhos virão dessa noite, porque eu sei que essa palavra não veio de mim, mas veio do Senhor. Dá-nos um coração igual a teu, um coração obediente, disposto a te obedecer e cumprir todo o propósito que o Senhor tem para nós. Em teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém? Aplauda Ele. Glória a Deus.